pé em reverência para essa primeira leitura. Eu nem anunciei o nome da mensagem, né? Fator Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos ler aí João capítulo 6, o verso 25. E vai ser uma leitura um pouquinho longa, até o verso 71, amém? Mas eu peço que você me acompanhe. A mensagem de hoje, ela não vai ser uma mensagem expositiva no sentido da gente examinar versículo a versículo, glória a Deus, mas a partir desse texto a gente vai trabalhar a mensagem, então é muito importante que você preste atenção na leitura. João capítulo 6, verso 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhe que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desce dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isto quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair.
E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado do Pai. 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus então perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi os 12, todavia um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja. É a nossa busca nessa manhã, Pai, é compreender o Teu coração, entender a singularidade da fé que o Senhor nos propõe em Cristo Jesus. Senhor, eu te peço por sabedoria nessa manhã, não apenas para comunicar a mensagem, mas também para recepcionar a mensagem. Senhor, que todos nós, começando por mim, Pai, sejamos introduzidos num autoexame. Nos ajuda, Pai, nessa jornada de confronto. Se porventura, Senhor, nós estamos instrumentalizando o Senhor, apenas usando o Senhor para as nossas conquistas, que o Senhor nos ajude a enxergar isso, Pai. Se estamos reunidos aqui nessa manhã, Pai, e se o nosso interesse não for a carne de Cristo, a vida de Cristo, Senhor, então nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, nos ajuda nessa manhã a compreender o íntimo do seu coração, a vida que o Senhor tem para nós. Sabe, Senhor, transforma os nossos desejos. Nos ajuda, Pai, que nós venhamos a nos apresentar vulneráveis nessa manhã, para que a sua vontade se cumpra em nós. Que as verdades contidas no teu texto encontre os nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Muito bem. Agora eu uso slides, irmãos, amém? Estou me sentindo muito tecnológico. Brincadeira, mas eu vou tentar começar a utilizar, amém? Com mais frequência, especialmente para que a gente possa fazer algumas sínteses no final. Eu creio que vai ser de bom uso. Eu deixei ali primeiramente os dois textos básicos, João 6, 2 Timóteo capítulo 3, e em algum momento também nós iremos tocar. Sabe, irmãos, quando nós falamos sobre essa contrariedade entre benefícios do cristianismo e fé cristã genuína, como eu disse, é uma mensagem que nos leva à reflexão. Recentemente nós tivemos aí o falecimento do Papa Francisco, né, que foi essa semana, e talvez você esteja familiarizado muito pouco com o que significou o papado do Papa Francisco, embora nós sejamos cristãos, protestantes, e não creiamos aí na linha sucessória papal e etc., isso não significa que nós não podemos observar aquilo que tem sido desenvolvido dentro do catolicismo romano, e em especial os últimos papas dessa geração contemporânea, eles tiveram um impacto muito grande, tanto o Andrea Wojtyła, o João Paulo II, em especial o Joseph Ratzinger, esse talvez para mim um dos maiores teólogos que pisou na terra nos últimos 50 anos. Joseph Ratzinger, a obra teológica dele é simplesmente sublime. E então o Papa Francisco. E o Papa Francisco, logo na sua primeira homilia, quando ele assume o papado, ele se posiciona duramente contra o aborto e outras questões de cunho, vamos dizer assim, moral e cívico que são compatíveis com a fé cristã. O Papa Francisco, ele trouxe ou deixou agora um legado muito interessante no que diz respeito a como a igreja deveria lidar com as inconsistências culturais do presente século. Então, se você depois fizer uma pesquisa, você vai perceber que muitos artigos ou artigos retirados das homílias do Papa Francisco eram alertas, advertências ou até mesmo exortações e correções acerca de uma fé cristã incoerente. Uma fé cristã incoerente. E eu já quero até te adiantar, não caia nessa panfletagem exagerada de que o Papa era comunista e coisas nesse sentido. Amém, irmãos?
Então, não vai para esses enredos não, tá? Então assim, examina, tem coisas que eu discordo, mas tem outras coisas que ele se posicionou de maneira muito clara e veemente. E você vai encontrar muitos textos derivados das homilhas dele, falando sobre uma fé cristã que é incompatível com valores da modernidade. Então ele vai deixar muito claro que a hipocrisia e a incoerência eram maus deste século e deveriam ser enfrentados duramente. Numa de suas falas, o Papa Francisco vai dizer da seguinte maneira: a igreja não é uma ONG piedosa. Olhando para o cenário político brasileiro, existem duas maneiras onde as pessoas acabam por se utilizar ou instrumentalizar a fé cristã. E esses dois lados, justamente a direita e a esquerda, ok? Então, enquanto a direita absorve ou busca absorver o cristianismo como uma religião cívica, existe uma compatibilidade de valores. Uma vez eu escutei de uma determinada figura, na verdade eu não escutei, um amigo meu de Brasília teve um encontro com um dos personagens de maior nome do conservadorismo brasileiro, e este rapaz, que eu não vou falar o nome, aleluia, e esse rapaz disse assim: olha, o conservadorismo é maior que o cristianismo. O cristianismo, ele está debaixo do guarda-chuva do conservadorismo. E este amigo meu, que é irmão em Cristo, falou assim: olha, você não conhece a fé cristã. Então criou-se um tipo de sinônimo entre fé cristã e, por conta do conjunto de valores e costumes semelhante, uma compatibilização direta com conservadorismo. Criou-se esse entendimento de que no pacote da fé cristã encontra-se a linha política conservadora. E qualquer tipo de questionamento sobre isso é um absurdo. É uma instrumentalização da fé no que diz respeito a conjunto de valores. Mas você tem do outro lado também. Do outro lado, você vai ter uma instrumentalização da fé no que diz respeito ao progresso social, ao cuidado vulnerável. Dos dois lados existe um sequestro de orientações devidamente bíblicas que compõem a fé cristã genuína. Para a fé cristã genuína, nós não precisamos de opção partidária para defender a família, amém, irmãos? E para ter responsabilidade social, pensando no vulnerável. Quem entendeu, diga amém. E de alguma maneira, os cristãos, enfraquecidos na fé, superficiais no conhecimento de Deus, vão se tornando subservientes a isso, vão se tornando escravos ideológicos, e tentam acoplar a sua ideia de cristianismo segundo a sua ideologia política. E isso é perigoso. Isso, eu diria que é irresponsável em relação à fé cristã. Você tem total liberdade para examinar as ideologias partidárias. Amém, irmãos? As ideologias políticas. Só não confunda com a fé cristã. Então, não há um sinônimo ou um equivalente político ao que significa a fé cristã genuína. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Então, quando o Papa Francisco diz a igreja não é uma ONG piedosa, basicamente ele está dizendo o quê? Não olhe para a instituição da igreja apenas como uma instituição que faz um bem social. É mais que isso. Também não olhe, agora, meu acréscimo, para a igreja cristã apenas como um local onde você vai aprender a viver bem moralmente. Onde você vai encontrar um bem-estar para a sua vida. Onde você vai encontrar um meio para um fim. Embora a fé cristã afete, e com toda certeza é responsabilidade social de todas as igrejas, cuidar do pobre e vulnerável, nós não podemos reduzir a missão de Cristo a uma questão de alcance social. E também não podemos reduzir a fé de Cristo a uma questão moral, de estabilidade familiar. A fé cristã diz respeito a uma transformação no coração de todo aquele que crê. Então nós somos rapidamente seduzidos aos benefícios do cristianismo. E por serem benefícios oriundos do cristianismo, nós confundimos com o que é a fé cristã genuína. Quais seriam os principais benefícios, se a gente pudesse agrupar? Implicações sociais e familiares. Deixa eu ler algo aqui para vocês. Derek Thompson, Tyler Vander Willy, estudioso de Harvard, fez uma extensa pesquisa sobre os benefícios da participação em cultos religiosos e descobriu que leva à melhoria na saúde física e mental, à felicidade e a um senso de propósito. E estatisticamente falando, ir à igreja regularmente ajudará a pessoa a prosperar como ser humano. Como mostrou Brad Wilcox, professor da Universidade da Virgínia, a frequência regular à igreja está correlacionada até mesmo com uma vida sexual mais satisfatória. São benefícios. Afeta o perfil socioeconômico da pessoa. Por quê? Uma pessoa que por vezes estava perdida nos vícios, vícios em apostas, vícios em bebida, vícios químicos, e ela é afetada pela fé cristã.
ela começa agora a não aportar mais o dinheiro dela para alimentar aqueles vícios, graças a Deus, amém, irmãos? Há um ganho, há um benefício. Aquele esposo que era opressivo em relação à sua esposa, ele começa a ser alcançado pelo Evangelho e ele começa a tratar a sua esposa com cortesia. Você tem um impacto social. É certamente das igrejas, de uma fé cristã que é anunciada, o maior índice de restaurações familiares, de retorno de filhos para suas casas. Existem denominações do Brasil que são amplamente questionadas pela sua maneira de falar do Evangelho e especialmente pela sua relação financeira, e eu reconheço isso, também critico. No entanto, o impacto social de recuperação de dependentes químicos é um negócio simplesmente exorbitante. Existem espaços, rincões do país, que se você retirar a atividade da igreja, a cidade perece, a vila acaba. Então o cristianismo, ele traz isso. Vou te dar outro exemplo, em termos de civilidade e tolerância. O cristianismo, ele provocou uma mudança ocidental. O Estado laico, ele funciona bem, onde existe, vamos dizer assim, um processo de liderança religiosa da fé cristã, porque ela aceita o contraditório. Em outros países, especialmente teocráticos, você não poderia professar a fé cristã. Tudo bem, são países reduzidos hoje em dia, amém, irmãos? São poucos. Mas a fé cristã dá espaço. Ela cria um ambiente propício para a democracia. Ela cria um ambiente propício para a tolerância. É um ganho social. Você está aqui comigo ou não? É muito natural que você tenha chegado aqui na igreja, de repente por uma dor, uma vulnerabilidade, em especial na área familiar. De repente uma esposa triste por conta do seu marido. Ou ao contrário. Uma ferida emocional, e a igreja é esse grande local de restauração. Então há um benefício social, há um benefício familiar, há um benefício no que diz respeito ao bem-estar. Dentro do cerne da fé cristã, a gente fala sobre equilíbrio, sobre domínio próprio. É a partir da mensagem cristã, não apenas a partir dela, mas especialmente a partir dela, que nós começamos a refletir sobre os excessos da vida. Sim ou não, irmãos? Começamos a nos questionar se estamos sendo saudáveis, se estamos sendo bons mordomos, se estamos gerindo bem o nosso dia. É da fé cristã a reflexão de alguém que é workaholic, trabalha demais, gosta demais do trabalho, está deixando a família em casa e se fadigando, e vem da fé cristã essa reflexão: puxa vida, acho que minha vida está desequilibrada. Amém, irmãos? É da fé cristã a noção e a valorização do descanso enquanto princípio. Isso gera implicações do bem-estar. Há um autor que eu gosto demais, irmãos, é um teólogo da Universidade Trinity, nos Estados Unidos, chamado Kevin Van Hooser. Ele escreveu um livro chamado Discipulado para a Glória de Deus. E ele vai falar sobre o impacto dessa perspectiva de bem-estar lá na cultura americana, e eu vejo que tem total associação com o que nós enxergamos aqui. Hoje existe uma obsessão pelo bem-estar. Sim ou não, irmãos? Uma completa obsessão pelo bem-estar. E se porventura a atividade religiosa ou o encontro com a palavra, seja num culto, afeta a minha programação, que vai gerar um bem-estar físico, eu considero, hoje em dia, muitas das vezes, as pessoas valorizando mais o bem-estar físico do que o vir à igreja. Amém? E não é incomum pessoas, por vezes, deixarem de congregar aos domingos, porque tem alguma programação esportiva, irmãos. Eu fui atleta, não parece, mas eu fui, aleluia. Fui 14 anos de alto rendimento. Dos meus 11 aos meus 20 anos, de segunda a sábado eu treinei a vida inteira. A vida inteira. Desde os 9 anos que eu viajo o Brasil jogando. Eu sei os benefícios do esporte, amém? Academicamente falando, graças a Deus, sempre tive muito bom desempenho. Eu sei o benefício do esporte, eu sei o benefício da escola. Mas a mensagem que eu tento trazer, por exemplo, para meus filhos, é que é o seguinte: se necessário, perca a aula, mas não perca culto. Existe um valor, ele é transcendental. Existe um significado existencial. Então hoje essas trocas, ou então simplesmente, bom, deixa eu pensar no meu bem-estar. Na hora que sobra, aí eu vou para a igreja. Na hora que sobra, aí eu abro a Bíblia. No que resta da semana,
Então nós ficamos 6 dias atabalhoados de programações para chegar num domingo, que é o dia da congregação, é o dia de partir o pão, e basicamente a gente está pensando na corrida, no parque, não sei o que, na dieta, e o que sobrar de tempo, de repente, para pegar a palavra. Eu gosto da palavra. Amém, irmãos? Sabe o nome disso? Cristianismo cultural. Você acopla Jesus pelos benefícios que Ele fornece para a sua vida, mas não há senso de compromisso. É apenas mais uma área que você quer dar um check. Ele faz parte da sua rotina, Ele não é o centro. Então tem ganhos, prosperidade. Eu vou fazer um parênteses aqui. Geralmente, irmãos, eu não fico me explicando, e também não é tom de explicação, é em termos de instrução. Mas muitas pessoas me questionam. Eu já fui colocado em situações extremamente constrangedoras, sendo bem sincero. É que assim, o meu perfil me ajuda a não ligar muito, amém? Mas já fui colocado em situações extremamente constrangedoras por conta de pessoas que atuam na área do coaching. Várias situações. Então, para muitos aqui, eu sou o inimigo, o satanás do coaching. Como se eu cultivasse um ódio velado a quem atua no coaching. Certo? Para muita gente. A questão é que, não estou dizendo todos, tá? Inclusive, alguns eu conheço. Conheço de sentar na mesa e conversar e tomar café desses grandes nomes que tem na nação. Tive a oportunidade. Algumas pessoas muito sérias. No entanto, quando toca-se na palavra de Deus, eu tenho por responsabilidade teológica com a igreja trazer uma instrução. E o que se tem hoje, não estou dizendo que são todos, amém, irmãos? Mas é um uso descarado e irresponsável da palavra de Deus, visando resultado. O que existe hoje é uma interpretação irresponsável das Escrituras. Irresponsável. Como se as Escrituras fossem o meio para se obter sucesso financeiro. E eu, como pastor, irmão, eu não posso aceitar. Eu tenho uma comunidade para zelar. Amém? Como se fosse muito fácil você desbloquear, ativar o código, fazer tal experiência, dar 3 gritos para cima, ou coisas semelhantes. Não dá, irmão. Entende? Então assim, aqui na igreja, graças a Deus, tem profissionais dessa área que são respeitados, que eu indico para a sua empresa, para a sua carreira, etc. Mas quando eu vejo pessoas, especialmente de nome nacional, utilizando a palavra de Deus, a fé cristã, versículos completamente distorcidos, para gerar uma mentalidade resultadista, isso é cristianismo cultural, é a instrumentalização de Cristo visando conquista pessoal. Eu tenho que me posicionar. Então, amo de coração, independente da profissão que você tenha, e para mim é uma profissão, amém? Mas toda vez que entrarem na seara da palavra, aí entra no meu compromisso, na minha responsabilidade. Então, quando eu vejo pessoas vendendo cursos, utilizando provérbios de Salomão, como se fosse uma promessa de garantia de sucesso, eu preciso me posicionar. Por quê? Porque provérbios não é caixinha de promessa. Provérbio é provérbio. E isso é enganação, irmãos. Ou deliberada porque quer ganhar dinheiro, ou por falta de conhecimento. Tenho para mim que a maioria é por falta de conhecimento, embora muito provavelmente seja por maldade mesmo e tentando pegar dinheiro. É uma superficialidade. Não se há questionamento. Então, é um dever de um pastor se posicionar, quando estão instrumentalizando, utilizando a palavra, visando os benefícios. Em termos de fé cristã, a confessionalidade importa, a centralidade importa. Existem questões na sociedade que elas precisam de uma resposta, sem dúvida, mas precisamos tomar cuidado se a ênfase for exclusivamente moralista. Vocês estão comigo, irmãos? Então, cuidado, os benefícios da fé cristã não significam a fé cristã. É um cristianismo sem Cristo. A morte e a ressurreição não é anunciada. É um conjunto de valores, um conjunto de ética, que é bom, que gera bem-estar social, te gera equilíbrio, te gera um casamento mais harmonioso. Mas é um sequestro. É uma fatia do que é a fé cristã. Amém, irmãos? Aquela tríade grega, para alguns do escrito indiano,
verdade, bondade e beleza, o belo, bom e verdadeiro. Então, o que se tem hoje, característica do cristianismo cultural, absorve-se a beleza. A nível ocidental, ser cristão hoje não é algo inaceitável, muito pelo contrário, é socialmente aceito. A estética cristã importa. Na fala de Dawkins, que eu disse no começo, que era um ateu, sabe o que ele estava dizendo? Olha, eu cresci em meio às catedrais, celebração de Páscoa, Natal, eu não quero que isso seja roubado de mim. Mas você crê em Jesus, Dawkins? Não. Você crê que ele morreu e ressuscitou? Também não. Mas não tira de mim minha Páscoa. As celebrações, ele disse isso, as celebrações é uma questão estética. Então existe uma questão estética que é atraente. Impulsionado por questões digitais, irmãos, é uma estética que vende. É uma estética que vende. Amém? Muito dessa geringonça chamada cristianismo cultural brasileiro está sendo afetado por um marketing excessivo. Uso de recursos de programação neurolinguística à torto e à direito. Para todo lado. Mensagens e programas e movimentos carregados de gatilhos mentais. Seja de escassez, seja de curiosidade, e etc. Eu não estou dizendo que marketing não é saudável, meus irmãos, tem muitas pessoas da área do marketing, maravilha. Mas existe um marketing e nós temos os nossos valores. Então o marketing deve se sujeitar aos valores. Amém, irmãos? E não distorcer os valores por conta do marketing. Quem está entendendo, diga amém. Então o que se vê hoje é gatilhos atrás de gatilhos. PNL atrás de PNL, misturado com fé cristã. E Deus está no meio disso tudo. Como se Ele estivesse aprovando isso tudo. Isso não é a fé cristã genuína. Amém, irmãos? Então, absorve-se o que é belo, absorve-se o que é bom, mas não absorve-se a verdade. Absorve-se a ética, absorve-se a estética, mas não a antitética, a mensagem contrária. E se a verdade, se a antítese do discurso, do fluxo do mundo não é aceito, logo não é evangelho. Glória a Deus, irmãos. Isso afeta profundamente o senso de compromisso. Muita nossa percepção de compromisso é afetada por isso. Por quê? Porque temos uma satisfação ética. Me vejo moralmente bom. Sou uma pessoa que não agride a esposa, que leva os filhos na escola, que senta no café da manhã, grava um vídeo do meu devocional. Amém? Mãozinha. A mãozinha. Ore. Amém? Faço as minhas postagens evangélicas. Vou à igreja. Consumo e está feito. Não há percepção de compromisso, apenas um tipo de acomodação ética e estética. Quem está entendendo, diga amém. Isso não gera compromisso nenhum. Seguindo. Então chegamos aqui nessa imagem. Percebe que eu estou desenvolvendo o dom artístico, irmão, amém? Então isso aqui é uma conclusão sobre o que hoje é apresentado como fé cristã. E que eu estou argumentando que é uma pseudo-fé, não é o cristianismo. E que infelizmente não é algo, eu falei sobre os coaches, tá? Mas o maior perigo não são os cursos. O maior perigo é que isso está sendo apresentado em igrejas. Tem uma pitada de moralismo. Ora, a fé cristã provoca bens sociais. A moralidade cristã, a organização da sociedade, tem estudos isso, analisando primeiro, segundo, terceiro século, o avanço das relações monogâmicas, por exemplo, que é defendido pelo cristianismo. Não é a única religião que defende a monogamia, mas relação com um parceiro só. É possível se perceber ao longo da história que sociedades que se organizaram de maneira poligâmica, ou seja, o marido tendo várias mulheres, geralmente tendem à revolta. Elas vão se desintegrando, enquanto que sociedades que se organizaram por meio de estruturas familiares monogâmicas, havia um ganho social. Qual é a religião de maior predominância que fomenta a monogamia? O cristianismo. Benefício. Isso é muito defendido hoje. Muito defendido hoje. Muito. Especialmente na questão masculina. Existe um gap de masculinidade e de hombridade. Eu sei disso. É claro, é óbvio. E essa ausência da figura masculina na sociedade está gerando o quê? Uma multiplicação de filhos órfãos de pai. Órfãos da referência masculina. Joia.
Existe sim um problema de moralidade dos homens, tá certo. Mas a resposta para isso não é apenas uma reforma moral, passa também pela reforma moral. Então a gente tem que entender que a proposta da fé cristã não é de melhorar você enquanto homem. A proposta de Cristo não é, deixa eu ver o seu campo moral, porque eu quero te evoluir como homem. Não. A proposta de Cristo é, homem, você precisa morrer. Você precisa nascer de novo. Porque se melhorar, ainda assim está ruim. Amém? E é nesse processo de rendição, onde o homem diz o quê? Eu me reconheço limitado, incapaz e vulnerável, eu preciso de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Não é um conjunto de faça e não faça. E aí fazendo você, uau, eticamente agora eu me sinto uma pessoa maravilhosa. O modelo masculino do evangelho não é do guerreiro, é do cordeiro. O modelo de masculinidade cristã não é o que faz, que demonstra força, mas é o que se sacrifica. Amém, irmãos? Isso parte de uma confissão, diga confissão. Então, a nossa fé é exigente. Tem um autor, que é um dos que eu mais gosto, anglicano, chamado J.I. Packer. E ele vai escrever um livro dele dizendo assim, a fé cristã é singular. A fé cristã é singular, irmãos. Muitos podem falar em nome de Deus, mas a fé cristã é singular, ela tem exigências da parte de Deus para nós. Então a resposta de moralidade, ela importa, com toda certeza tem impacto social, tem, mas isso não corresponde à plenitude do evangelho. Quem entendeu, diga amém. O evangelho não quer te melhorar, ele não quer te entregar a melhor versão, o evangelho quer matar você, para que você nasça de novo e agora passe a revelar quem é Cristo. Quem entendeu, diga amém. Então muito moralismo hoje, muito moralismo. E muito da pauta moral é utilizado na amplitude política também. Sim ou não, irmãos? Irmão, o que eu pude ver ao longo dos anos, esses últimos anos, de gente, irmão, de todo o coração, que esculhambou a vida inteira, com esposa, com filho, com safadeza, e não estou falando em todo julgamento. O velho homem Henrique também aprontava demais. Ok? Não estou me colocando um patamar acima, estou falando sobre discurso. E pessoas conversando comigo, que eu conheço. É porque isso é um absurdo. Nós precisamos da fé cristã nas escolas, não sei o quê. Eu falei, miserável. Para alguns que eu tinha liberdade de falar assim, meu irmão, você é mó safado, bicho. Como é que você fala um negócio desse? Não, eu sou safado, mas eu sei o que é melhor para o país, né? Entendeu? É a ideia de moralismo. Misturado com bem-estar, diga bem-estar. É a obsessão pelo bem-estar. Muito bem, o evangelho me trouxe essa sabedoria de que eu tenho um corpo, eu tenho que zelar do corpo, é o templo do Espírito Santo. Perfeito. Mas se você começa a se tornar obcecado pelo bem-estar, e esse bem-estar, ele se torna mais importante do que estar com Cristo, isso é um problema muito grave. Se você começa a substituir a abertura da palavra de Deus por conta de programações que vão te gerar bem-estar, isso é um problema muito grave. Nós temos uma cultura aqui na igreja, irmãos, de valorizar a saúde mental, amém? De valorizar a saúde física. Eu treino as pessoas para o ministério, tem matéria no treinamento ministerial que fala sobre isso. Eu busco ser uma referência para os pastores nesse sentido. Eu creio que é importante, facilita a caminhada, te leva mais longe, amém, irmãos? Pô, pratique esportes, se alimente bem, tem um mínimo de responsabilidade, você não precisa ser o Ramon Dino, um gigantesco de forte. Mas, pô, fique bem, sabe? Perceba que o seu corpo te ajuda e não te atrapalha, legal. Mas isso não é a centralidade da sua vida. Ter um percentual de gordura no limite legal e conseguir correr 3, 4, 5, 8 quilômetros, não te leva para o céu. E nem te perdoa os pecados. Amém? Perdoa a refeição pesada do almoço, amém? Mas não perdoa os seus pecados. Então muito tem de bem-estar. Outro, resultadismo. Que aqui, obviamente, está muito vinculado ao discurso da teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva. Declare que é teu, faça isso, ele vai te dar, né? Certo? Dizime que Deus vai fazer com que você fique milionário. É só ofertar que você vai ficar milionário. Não, isso é um equívoco, é abuso, é ilusão, é engano. No entanto, o meu senso de compromisso é, eu participo financeiramente, eu dizimo, eu oferto. Por quê?
Porque Deus habita em mim, Ele me salvou, e eu fui salvo por meio de uma obra onde o Evangelho foi comunicado. Eu quero participar dessa obra. Deixa eu dizer uma coisa, não é normal para um cristão genuíno não ter urgência pelos perdidos. Não é normal, irmão, não é normal. Vou falar de novo, não é normal você vir de domingo a domingo e sair daqui sem um pingo de urgência em anunciar o Evangelho para quem hoje você sabe que está perdido. Não é normal, irmão. Se vir aos domingos aqui não te sensibilize em anunciar o Evangelho para pessoas sabidamente perdidas, pessoas que não conhecem o Evangelho, irmão, desculpa. Você está abraçando uma proposta de cristianismo cultural, pelos benefícios que o Evangelho pode provocar, mas não é o Evangelho. O Evangelho que nos alcançou gera o quê? Urgência, diga urgência. Urgência, irmãos. Urgência, isso é uma marca de um cristão genuíno. Fui salvo, fui alcançado, meu Deus do céu, como Ele é bom, eu não merecia. Ele me tirou das garras do inferno, Ele me libertou, Ele perdoou os meus pecados. Eu preciso anunciar isso para quem está perdido. Amém? É o fluxo habitual do cristianismo. E hoje tem se trocado pelo resultadismo. E muito da percepção de fracasso das pessoas, ou de insatisfação com Deus, está vinculado ao que? A ausência de resultado. Orei, dizimei, ofertei, servi e não aconteceu o que eu queria. Desanimei da fé. É porque o que você estava vendo não era fé cristã. Era uma projeção. Cristo estava no meio do negócio, mas Ele não era o centro. Era uma ideia religiosa que você tinha, chamada cristianismo cultural. Na verdade, você estava atrás dos benefícios do cristianismo, não interessado em Cristo. Amém, irmãos? Hoje é dia de ceia, aleluia. Ó. Superficialidade, diga superficialidade. Superficialidade teológica. Ora, como é que eu consigo cooptar pessoas? Eu no sentido, né, estou me colocando na frase. Como é que eu consigo cooptar pessoas? É muito mais fácil que eu consiga cooptar essas pessoas, enganar ou atingir o que eu quero como alguém que discursa, por meio de um ensino que aprofunda essas pessoas e elas cultivam um senso crítico, ou simplesmente entregando para ela os versículos e os textos tudo isolado, de maneira superficial, de tal maneira que não cultivo nelas uma maturidade crítica e aí elas ficam reféns do que eu falo. Qual que é o jeito mais fácil? Sendo superficial. Se eu sou superficial, entrego um alimento superficial, você não amadurece, você não cria senso crítico. E se você não cria senso crítico, você olha para mim como um ser iluminado. Sim ou não? Ah, deve ser verdade, ele está falando. Uma igreja que vive a fé genuína, ela crê e ela pensa. Glória a Deus, irmãos. E ela checa, e ela busca esclarecer os pontos que não está claro. Você não pode receber a mensagem de maneira acrítica. Deve haver um senso crítico. Existe algo na nossa geração que é terrível, irmão. Terrível. Que é uma ideia generalizada das coisas. Todo mundo aqui tem o direito, irmãos, de vir nessa igreja e não gostar dessa igreja. Amém? É natural. Assim como você pode em qualquer programa, movimento, que você quiser, irmão. Escola, instituto, não interessa. E você tem o direito de não gostar. Qualquer um da cidade de Campo Grande tem o direito de não vir aqui. É simples. Não quero. Mas por quê? Revelação. Porque eu não quero. Amém? Simples. É simples. Agora, quando você tem algum ponto crítico sobre qualquer outra coisa, uma pessoa que vem aqui e diz assim: olha, parabéns pela sua igreja, irmãos, mas, hoje não foi o caso, viu? O som estava maravilhoso, parabéns pessoal da sonoplastia, mas olha, o som muito alto, não gostei. Não é legítimo, irmão? É legítimo, a pessoa pode ter uma crítica em relação a isso. Significa que ela odiou todo o resto? Não. A gente vive numa geração que se você tem uma contrariedade, rapidamente as pessoas pensam o quê? Ele odeia, nosso inimigo, vai para a cruz, vai morrer, vai morrer. Com qualquer coisa, irmão. Com qualquer coisa. Sim ou não? Então, isso é infantilidade. É oriundo do quê? Superficialidade. O maduro, ele consegue examinar e falar assim: tenho crítica nisso, não concordo com aquilo, isso é aceitável e vamos seguir em frente. Isso aqui é irreconciliável, então não vou comungar porque isso afeta os valores. Não, isso aqui são peculiaridades que eu consigo discernir, que não importam na centralidade do evangelho, mas que eu não gosto. Meus irmãos,
Tudo bem? Então tenha maturidade. Uma pessoa tem um direito, é legítimo ela não gostar da sua profissão, da sua empresa, da maneira como você faz, está tudo bem. Existem coisas que para nós são inadmissíveis, a gente não se adequar aos padrões do Evangelho, amém? Mas ainda assim existe uma questão de estilo, que envolve estética. Não é a centralidade, não é a verdade, mas pode ser estética e pode haver contrariedade. Então, por favor, irmãos, não sejamos superficiais. Muito do que tem se vendido como fé cristã hoje é extremamente superficial. As pessoas não têm o mínimo de senso crítico acerca do Evangelho, porque não são orientadas nesse sentido. É apenas visando o resultado. Outro ponto, consumismo, diga consumismo. Muito do consumismo tem a ver com o produto final dessa cadeia. Então, se eu apenas absorvo os benefícios do cristianismo, está claro isso aqui ou não? Se eu apenas absorvo os benefícios, a minha espiritualidade é vazia, e eu não cultivo senso de compromisso com a comunidade, com Deus ou com o próximo, o que me sobra? Consumir. E qual é uma das marcas da geração que a gente vive atualmente? Consumismo, individualismo, sim ou não? Então pronto, aí fecha a cadeia. Eu consigo me sentir eticamente satisfeito, porque eu consigo reproduzir uma ideia de moralidade que aprende-se a partir da Bíblia. Opa! Eu consigo ter uma reforma estética, não apenas na aparência física, né, mas a estética como um todo. Os locais que eu frequento, a maneira que eu me visto, a maneira como eu me porto. Eu limpo o meu vocabulário, eu já não sou mais a pessoa que fala palavrão, eu já não sou mais aquela pessoa grosseira, porque agora eu absorvi uma nova estética, a estética da fé cristã. Certo? Mas não tem verdade, não tem ortodoxia, não tem uma fé adequada. Aí a satisfação, aí vai para qual caminho? Consumismo. Então a relação com Cristo é de consumo, a relação com a igreja é de consumo. Amém, irmãos? Outro ponto dentro desse cristianismo cultural brasileiro, messianismo político. Esse aqui eu não preciso nem falar, né? De qualquer lado, tá, irmão? De qualquer lado. De qualquer lado. Aí você percebe essa mistura. Toda eleição eu sou abordado. Agora dá para falar, né? Passaram alguns meses. Toda eleição eu sou abordado. Toda eleição eu sou abordado. A gente, em 7 anos, já passou acho que por 3 eleições? 3 ou 4. Não sei, não interessa. Toda eleição eu sou abordado. E aqui eu tenho uma orientação muito clara. Os demais pastores, os demais líderes da igreja, fiquem à vontade para falar sobre política partidária, para anunciar em quem você vai votar. Quiser botar adesivo, quiser trabalhar, vai. Eu não me permito fazer isso. Eu posso ter minhas preferências, ter meus amigos na política, mas eu, como pastor da igreja, não interessa se o candidato é meu primo. Como pastor da igreja, eu não quero ser associado a partido nenhum. Porque partido nenhum corresponde às exigências da fé que eu estou anunciando. Amém? Ponto. O povo fica bravo, revoltado, e outro, converso com todos que me procuram, eu sento e converso. Todos. Não interessa o partido. Se pediu para conversar, eu vou conversar. Já sentei para tomar café com gente da direita, esquerda, diagonal, de frente, para trás, de onde você quiser. Feliz da vida, irmãos. Feliz da vida. E todos esses que me chamaram, apenas um não entendeu a proposta de sentar comigo. E achou que ia conseguir algum capital de voto comigo. Não, irmão, esquece. Na última eleição, eu me lembro de um rapaz, não era dessa igreja, eu falei, pastor, eu estou vindo aqui porque eu estou examinando as igrejas e vendo quem fechou com quem. Aí eu falei, fala mais, vamos ouvir. Me conta. Não, então, tomei conhecimento que aqui nessa região, sua igreja, de maior predomínio, são mais ou menos 2.500 membros, lá. Nós gostaríamos de saber com quem você já fechou. Falei, entendi. Falei, anota aí. Com Cristo. Esse diálogo foi real, tá, irmão? Real. Falei, com Cristo. Ele, não, como assim? Não, meu Deus, mas espera aí. Não.
Mas você não crê que Deus se utiliza da política para alcançar as pessoas? Sem dúvida. Deus levantou rei, levantou juízes, e são estruturas do cenário político. Falei, no entanto, não é bem-vindo para uma igreja, não é saudável para uma igreja se ancorar numa plataforma partidária. Porque nenhum partido corresponde às exigências da fé cristã. Então nós temos que ser uma incubadora de personagens na política, amém, irmãos? Que daqui nasçam, como tem vários funcionários públicos, amém, irmãos? Pessoas, na última eleição nós tínhamos acho que 5 ou 6 candidatos a vereador aqui na igreja. Você não viu a gente anunciar nenhum. Agora, metade deles eu consegui acompanhar. Que eu falo, irmãos, a gente não vai anunciar seu nome, não vai fazer campanha para você. Eu te peço, por mais que a rua seja pública e você poderia distribuir, como é que é o nome daquele negócio? Santinho. Maravilhoso. Falei, embora você possa distribuir santinho, eu vou te pedir que você não faça. Todos foram ok. Não, beleza, pastor. Falei, mas agora é o seguinte, vem a minha contrapartida. Eu me disponho a caminhar contigo. Amém? Aí o voto, não te interessa. Mas eu te ajudo. Eu recomendo literatura, lê esse livro. Lê esse livro, depois a gente conversa. Teve candidato a vereador, irmãos, que nem é da nossa igreja. Me procurou, eu acompanhei ele. Por quê, irmãos? Eu quero que mais pessoas carregadas dos princípios de Cristo estejam lá. Amém? Olha só, marca do cristianismo cultural. Nunca se teve uma bancada evangélica tão grande lá em Brasília. E qual é o impacto disso? Nenhum, irmão. Por quê? Despachante. É despachante denominacional. Vê os interesses da denominação e fica despachando em favor disso. Uma vez eu me lembro de sentar com um deputado federal. Isso tem muitos anos. Ele começou, não, porque o meu pensamento das igrejas, meu irmão, política representativa é algo maravilhoso. Sei que meu pensamento para a igreja, MP para a igreja, isenção para a igreja. Falei, tá. Falei, só um minutinho. E pensando no povo, que também não é igreja. Não, veja bem, eu sou representante do evangelho. Falei, não, ô infeliz, você é representante do povo. Você pode falar em nome de um grupo, mas você representa um povo. Entende? Então, o problema hoje não é o evangélico em Brasília. Tem um monte, irmãos. O problema é que chega lá, superficial, carregado de messianismo político. Isso é marca do cristianismo cultural. Ter um presidente que se declara cristão não vai resolver o país, irmão. Amém? Não vai. Mercantilismo, fé como produto. Aqui a gente tem que traçar uma linha com sabedoria. Amém, irmãos? Vocês estão aprendendo? Está diferente hoje, né? Hoje é só, como diz, hoje é só no amor, aleluia, né? Lembrei do Tropa de Elite agora. Mercantilismo, a fé como produto. Quem aqui já sentiu isso? Olhando para o cenário. Nossa igreja, irmãos, a gente busca caminhar com uma ideia de que conforto não é luxo. Amém? Então nosso alvo não é ter luxo, nosso alvo é ter um mínimo de conforto. Glória a Deus. Por isso que por vezes você vê algumas reformas nossas, que elas são um pouco mais lentificadas. A gente prefere investir em gente. Agora, é claro que na minha visão, tem muitas coisas estruturais que poderão ser feitas. Amém, irmãos? E a gente vai caminhando. É claro que tem coisas que nós gostaríamos que fossem infinitamente melhores. Que a gente queria um chão mais bonito, que a gente queria um layout mais bonito, que a gente queria, sei lá, um telão que não fique balançando com o ar batendo. Amém, irmãos? Eu nunca pensei nisso. Aí ele fica assim, irmão. É o espírito, aleluia. Amém? Tem limitações estruturais e a gente busca trabalhar com elas. Tentamos melhorar, mas sempre sendo conduzidos. Espera aí, conforto ou luxo? Porque se é por luxo, então não. Mas se é por conforto, é um bem coletivo, legal, vamos avançar. Quem está entendendo? Agora, a fé enquanto produto é problemático, irmãos. É problemático. Hoje em dia as pessoas estão literalmente fazendo da fé um produto a ser vendido, e isso é perigoso. E por último, marketing excessivo. Mais uma vez, existe o bom marketing, mas existe o marketing que é terrível, que só fica tentando explorar sua curiosidade, que não é às claras. Quem está entendendo? Para explorar, para te pegar no gatilho mental. Mas pastor, não existem gatilhos mentais que eles são naturais, inerentes? Olha, existe, por exemplo, o seminário de família. O nosso alvo era atingir 450 pessoas. Quando chegou em 400, a gente falou o quê? Irmãos, está acabando as vagas. Sim ou não?
Então, é um marketing e ele é verdadeiro. Mas isso gera uma urgência na pessoa? Gera. O problema, isso eu já vi acontecer, irmãos. O cara está lá. Eu sei de eventos no Brasil que fazem isso. Capacidade, 10 mil pessoas. Aí a pessoa anuncia no mesmo dia. Acabou. Ou então, as vagas estão acabando. Irmão, é o mau uso do marketing. É para explorar a urgência em você. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Está mentindo. Não precisa disso. O marketing é maravilhoso, irmãos. Nós temos pessoas aqui na nossa equipe de mídia que são fantásticas. Ideias e etc. Nem sempre vamos acertar. Na maioria das vezes acerta. O time é maravilhoso. Amém? Lindo. Existem estratégias de marketing, bênção demais. Mas toma cuidado. Senão daqui a pouco você vai ter o quê? É simplesmente gatilhos mentais atrás de gatilhos mentais, em busca de resultado atrás de resultado. Quem está entendendo? Isso aqui é o retrato. E o que gera isso aqui? Esvaziamento da fé. Olha essa frase do Russell Moore. Russell Moore, se eu não me engano, é o editor-chefe da revista Christianity Today, uma das maiores revistas cristãs dos Estados Unidos. E falando sobre o cristianismo cultural, ele diz: se o evangelho não for real, o evangelho não funciona. O paganismo genuíno sempre vencerá o cristianismo fingido. Amém, irmão? Então a gente tem uma ideia hoje muito forte. Muito forte. Sabe do quê? De um Jesus que é frequentado, mas que não é seguido. E se eu puder sintetizar a chamada de hoje, é o seguinte: não frequente Jesus, siga Jesus. Amém, irmão? Não faça de Jesus um ponto onde você frequenta. Jesus é quem você segue. Glória a Deus, irmãos. Para encerrar, isso aqui eu vou começar a sempre colocar nas mensagens, amém, irmãos? Algo para você refletir e algo para você fazer, realizar. Primeiro, muito do que se fala e é feito em nome de Jesus não corresponde ao evangelho. Examine. Mas pastor, eu vi, teve fruto, é Deus. Se Deus transformou a vida do indivíduo, se Deus fez florescer naquela situação, todo mundo tem que fazer. Não, filho, porque Deus ele trabalha em nós, por nós, através de nós. E agora o principal que você tem que guardar para você ser humilde: apesar de nós. Já viu essas maluquices aí que está rodando na internet? Of the King, the Power, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É um irmão, amém? Falando, misturando inglês, é uma confusão, irmão. Não vale nem a pena discorrer. Um pregador lá começou a falar, misturar inglês com língua, uma confusão. Afinal das contas é o seguinte: mesmo havendo desequilíbrios, desequilíbrio total, irmão, não dá nem para falar. Deus age por misericórdia, irmão, Ele age. Você está entendendo? Mas peraí, não se coloque num degrau moral acima, não. Deus age com misericórdia através das nossas vidas. Eu sou limitado, eu sou imperfeito, você é limitado, você é imperfeito. Amém, irmãos? Deus utiliza pessoas, até mesmo que por vezes o caráter não é aprovado. Ele as usa por misericórdia para que outro seja alcançado. Quem entendeu? Então cuidado, irmãos. Não seja acrítico e simplesmente fala assim: deu resultado, então tem que ir lá. Eu vi que houve mudança, então todo mundo tem que ir lá. Não é bem assim. Eu disse aqui outra vez. Teve um irmão que chegou aqui, apareceu, ele tinha sumido, não era dessa igreja. Quando eu falei: meu irmão, quanto tempo? Rapaz, você sumiu. Ele falou: então, estava preso. Está explicado. Entendi. Ele falou: mas sabe de uma coisa, pastor? Foi lá que eu encontrei Jesus. Eu precisava estar lá. Lá minha vida foi transformada. Perfeito. Aí imagina eu traduzir isso para a igreja. Irmãos, se aconteceu com ele, vai acontecer com você. Amém? Estão entendendo ou não? Então, você não avalia. Aí geralmente a pessoa senta em qual discurso? Em dois. Primeiro, é pelo fruto que se conhece a árvore, não é assim? Perfeito, esse é o primeiro discurso. Uma péssima interpretação e aplicação do texto. E outra é utilizar um texto filipenses, onde Paulo vai dizer da seguinte maneira: olha, pelo menos eles estavam falando em meu nome.
Então, pelo menos, eles não estão gerando divisão, porque eles estão falando de Deus. Só que ali o texto está falando de pessoas que estavam sim atrapalhando, mas a fala delas era sobre Cristo ressurreto, entendeu? A fala era correta. Está dando para entender? Então, tome cuidado. Dê o resultado. Legal. Glorifica a Deus, irmãos. Glorifica a Deus. Para fazer um parênteses na relação do coach. Teve um irmão que falou assim: pastor, eu fiz o curso, eu fiquei 72 horas na imersão. Deus falou comigo. Falei, glória a Deus. Eu não duvido. Amém, irmãos? Eu fiz um campo de 3 dias e meio no exército. No exército. Que eu escutei todas as gerações de palavrões em 72 horas. Amém? Passei um frio desgraçado, sem comer, sem tomar banho. Posso te dizer algo? Deus falou comigo, irmão. E não foi pouco. Amém? E isso então não fala de mim, nem do cenário. Fala de quem? De Deus. No cristianismo cultural, Deus é rapidamente colocado de lado. Deus ele se torna um objeto periférico. E o que importa é a minha experiência. E o que importa é a minha percepção. É a minha satisfação. Não, irmãos. A fé cristã genuína coloca Cristo no centro. Amém? Isso afeta o meu compromisso. Então examine. O discurso em nome de Deus deve ser de Deus. Não é bem assim. A fé cristã tem sido instrumentalizada. Tome cuidado. Mas está cheio de gente, tem um monte de resultado. Não significa que é de Cristo. Hoje, ser cristão gera capital social. Existem benefícios do cristianismo que a própria sociedade aceita. Segundo, fé genuína se desenvolve na relação com Jesus. Seja discipulado. Amém, irmão? Seja discipulado. Discipulado não é plataforma de ministério, irmãos. Discipulado não é uma estrutura de ministério. Discipulado é o quê? É relação com alguém que te ajuda a se parecer com Jesus. Eu não tenho meus discípulos. Eu formo discípulos para Cristo. Amém? Discipulador não é alguém que te tutela, não é alguém que te domina. Discipulador é alguém que te ajuda a se parecer com Jesus. Então seja discipulado. Pastor, eu venho nessa igreja, eu congrego aqui, mas eu não estou conectado com ninguém. Eu não tenho ninguém que me discipula. Então vamos começar a mudar isso hoje. Vamos começar a mudar isso hoje. Não combinei nada, nem com os pastores que estão aqui, nem com ninguém. Mas vamos começar isso hoje então. A gente vai ceiar, acabou o culto, os pastores vão ficar aqui na frente. Não quer dizer que só eles discipulam. Mas você vai vir aqui, quero ser discipulado. E aí é responsabilidade nossa dar destino para você. Amém, irmãos? Eu discipulo várias pessoas. Predominantemente pastores, sim, mas tem pessoas que eu discipulo, meu irmão, que está chegando na igreja. Então a gente não tem um processo seletivo, entende? Deixa eu ver se esse presta. Não é assim não, porque prestar ninguém presta, amém, irmão? Começando por nós. A gente só presta por causa de Jesus, aleluia. Então seja discipulado. Presta atenção, irmãos. Cristo Jesus é uma experiência de relação. É conhecer a Ele e ser conhecido por Ele. Amém? Conhecer a Ele e ser conhecido por Ele. É aí que se desenvolve a fé cristã genuína. Sem essa interação de conhecimento não há fé cristã genuína. E rapidamente nós instrumentalizaremos a fé. Terceiro, fé vibrante é testemunhada no senso de compromisso. Sirva na comunidade. Olha, pastor, estou aqui há 2 anos. Adoro os cultos. A música é uma bênção. E a mensagem é do jeitinho que eu gosto. Legal. E você atua onde? Não. Eu gosto de receber. Então, muito provavelmente o que você está vendo é o cristianismo cultural. Porque a fé cristã genuína, ela é fundamentada no amor sacrificial. E o amor sacrificial significa olhar para o lado. Olhar para o lado e ser resposta. Você está aqui, irmão? É provocativo mesmo. Provocativo mesmo. Está vindo aqui, irmãos, e não entendeu que é uma comunidade. Isso aqui é uma comunidade. Vou te dar o melhor exemplo para você nunca mais esquecer. Imagina que isso aqui é o churrasco de domingo da sua família. Ok? É o churrasco de domingo da sua família. Aí vai lá, aí todo mundo, seu tio, seu pai, seu avô, todo mundo leva alguma coisa. Aí você vai toda semana, não leva nada, irmão. Nem o tampico para tomar lá o suco. Não leva nada. Tampico é das antigas. Não leva nada. Você só consome. Se alegra, família boa, vai embora. Até domingo, hein? Tamo junto. Se engaja. Ou seja, você usa a família, mas você
Não é família. Amém? Estar não é ser, irmão. Estar na Edres. Não, seja Cristo aqui. Também não combinei com voluntariado. Vou dar uma missão para vocês agora, final de culto. Monta umas mesas ali, eu junto umas 3 mesas. Vai ficar 3 voluntários lá. Você vai chegar e falar assim: eu quero servir na igreja. Aonde? Ah, eu quero servir. Amém? Aí ele te instrui. Meu irmão, eles vão te ajudar. Fala comigo, não interessa. Mas não aceite viver essa fé cristã de consumo. Entende? Fé cristã de consumo. Não aceite, irmão. Não aceite, irmãos, entregar para o Senhor um culto podado. Você fica contando, bom, é 9h30, até 10h10 começa a palavra. Então eu chego 10h10. Isso é comportamento de consumo. Seu filho você não deixa chegar atrasado na escola. Você cria maior terrorismo pro moleque. Vai chegar atrasado, chega atrasado. Vai levar advertência. Não tem que criar um sistema de advertência? Não foi anotado, viu? Faz sentido, irmão? Não faz sentido. Não faz sentido. Então é uma falta de senso de compromisso. E da onde nasce essa falta de senso de compromisso? Uma ideia de cristianismo equivocado, todo esfacelado. Estou sendo claro aqui, irmãos? Então sirva na comunidade. Examine todo discurso em nome de Deus. Seja discipulado. Os pastores vão estar aqui no final. Para onde? Vão te recepcionar, pegar o seu nome. Aí depois nós vamos nos reunir e vamos dar destino para todo mundo, irmãos. É o nosso empenho, é o nosso esforço. Amém, irmãos? E também não vem com preferência. Olha, aqui está o pastor Jerônimo. Não tem Jerônimo aqui, amém, irmãos? Eu estou dando exemplo. Ah, não, mas eu quero o Epaminondas. Não tem essa. Sem seletividade. A gente está aqui para se parecer com Jesus, amém? Então, sem comportamento de consumo, mas seja discipulado, para que você conheça Cristo. E sirva na comunidade, irmãos. Sirva na comunidade. Crie algum vínculo de compromisso. Servir na comunidade não quer dizer que todo domingo você vai estar fazendo alguma coisa, amém, irmãos? Aqui a gente presta para uma cultura onde a relação vem antes da tarefa. Diga, a relação vem antes da tarefa. Agora, qual que é o ápice? A maturidade é servir se relacionando, é se relacionar servindo. Glória a Deus. Amém. Então isso aqui, para refletir e para agir. Quantos foram abençoados, dão glória a Deus bem forte aí. Amém. Diáconos.